Gente, boa noite. Muito obrigado. Meu nome é Afonso Borges. Eu faço o projeto Sempre um Papo, que dessa vez não é o Sempre um Papo, já há 32 anos, e o Festival Literário de Araxá, que eu tenho a alegria de compartilhar não só esse convidado, mas também o Gonçalo Tavares e o Philippe Jobelois, que é um francês que vem lançar um livro sobre uma exilada na Síria, agora no final da semana que vem. Enfim, agradecer ao SESC por essa parceria, por esse entendimento da importância de se dividir mesmo, né, os convidados que vêm para os festivais brasileiros, no nosso caso, o Festival Literário de Araxá, e que isso se repita, aconteça mais, para que mais pessoas de outras cidades possam compartilhar os autores que a gente traz. Hoje, o Walter Hugo vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem soube? Foi 6 horas, não? Estava falando ali com uma amiga. A gente encontrou no elevador, né? Vamos falar só 6 horas? Só. Aí depois, mais 18 horas de autógrafo. Na Flip foi quantas horas de autógrafo? Foi 5, 6 horas. 6 horas? É justo, né, gente? Ficou na Flip 6 horas, que 6 horas também, né? Brincadeira. Vamos fazer 30, 40 minutos de bate-papo, mais 30 minutos de perguntas e depois seguimos para os autógrafos, tá? O pessoal daí de cima está ouvindo bem? Está tudo certo? Beleza. Eu posso só começar por pedir ao senhor... Exatamente. Eu vou explicar uma coisa antes de mais. Eu tenho estado num período pesado, porque eu tenho estado a sofrer de enxaquecas violentas, incapacitantes. E então, uma das maneiras de eu conseguir suportar e conseguir sobreviver é diminuindo a luz. Por isso, desculpem se ficarmos aqui mais íntimos. Se quiserem tirar um pouco a roupa, também podem tirar. Mas é que isso ajuda-me muito. A diferença que faz é abissal. É uma diferença enorme, enorme. Antes de mais, boa noite a todos e muito obrigado por terem vindo. Pode apagar a luz, então, gente? Vamos ficar nisso. Não, tá bom. Assim já está bem. Assim já está bem. Walter, vamos fazer antes de tudo, pedir para você fazer um apanhado. Não é aquela pergunta clássica, como é que você começou, não. Não lembro bem. Mas é quase. Essa coisa de editor, dono de banda de rock pesado, vocalista, letrista, você publicou revistas literárias também, editora, né? Você teve uma editora, uma parceria com uma editora. Fala um pouquinho desse progresso na trajetória sua. Eu acho que fiz muita coisa, como toda a gente é obrigada a fazer muita coisa de alguma forma, né? A gente vai tentando, vai esperando, precisa de pagar conta, e por isso muita coisa apareceu na minha vida, porque eu tinha de encontrar um caminho. É claro que se me tivessem perguntado, ou se a qualquer momento eu pudesse ter virado exclusivo de alguma coisa, eu teria querido imediatamente ser escritor, teria querido imediatamente editar livros, o que também não é boa ideia, porque, por exemplo, os meus primeiros livros são muito maus. Os meus primeiros livros de poemas, eles foram excelentes naquela altura, muito motivadores, importantes, foram das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida. E por isso também é mais triste perceber hoje que eram tão maus, que algo tão importante, mas eventualmente a vida também tem isso, não é? Com quantas pessoas nós já ficamos que foram tão importantes e que nós hoje pensamos assim, caramba, como é que eu pude amar? Não é? Que patologia aconteceu na minha cabeça naquela altura para que eu estivesse completamente na mão
daquele amor, não é? E os livros têm muito também isso, assim, sobretudo os livros iniciais. Eu sofro muito quando encontro novos autores que são muito jovens e que vivem o frenesi da publicação com 19, 20, 22, 23, 24 anos, porque é muito raro que aos 22, 23, 24 anos alguém tenha de facto um grande livro para editar. Agora, pode ser importante, eu editei com 24 anos, eu acho que foi importante para mim para virar outro escritor, mas não posso deixar de ter vergonha daquilo. Tanto não posso deixar de ter vergonha que tem gente que me lembra daqueles livros constantemente. E tem gente inclusive que encontra os livros em sebo e pede para eu assinar. Eu só apetece pôr palavrão. Como eu vou assinar uma coisa? É como se eu estivesse a ratificar uma relação que deu errado. É passar um cheque à ex-mulher. Eu não tenho mais uma relação, eu não quero mais uma relação com esse livro. Eu quero que esse livro seja só, pertença assim a uma vida paralela, a outra vida que não é mais. Então, eu entendo a ansiedade da publicação e até entendo o quanto ela pode motivar o amadurecimento. Mas eu admiro muito as pessoas que são capazes de amadurecer quietas. Assim. Quietas e sem espírito crítico nenhum, né? Não, com muito espírito crítico, mas quietas, assim, sossegadas lá na casa deles, discretamente. Admiro muito quem estreia belíssimamente, assim, aquelas estreias admiráveis. Eu tive o primeiro livro mau, o segundo mau, o terceiro muito mau, o quarto mau, o quinto mau e o sexto já gosto. Mas precisar de publicar 6 livros para escrever alguma coisa boa é muito triste. É um longo tempo miserável, não é? Então, eu não sei porque é que eu estou a dizer isso. Também não, perguntei outra coisa completamente. Mas eu sigo assim algumas pessoas, eu vou vendo alguns perfis no Facebook. O Facebook de vez em quando tem poetas e o povo vai publicando coisas. Então eu às vezes sigo, alguém chama a atenção e diz: olha, segue esse moço, segue essa moça. E tem gente assinalável, assim, porque as pessoas amadurecem, normalmente toda a gente amadurece mais depressa do que eu. Eu fui muito lento. E por isso tem gente que nova já faz coisas mais admiráveis, muito admiráveis. E eu gosto de prestar atenção. E já que você não respondeu a minha primeira pergunta, eu vou passar para a segunda. Eu já nem sei o que fazer. Eu também tanto faz. Queria te perguntar como você escreve, mas neste como, a progressão do tempo, da intensidade, da dedicação que é necessária para escrever. Eu posso passar muitos anos conectado com um livro, assim, buscando um livro, cercando o livro. Eu tenho um pouco a sensação de que é um processo de caça, porque é tão fácil que fuja, que não dê certo, que passe um pouco ao lado. A gente pressente o livro num determinado ponto mental, é quase físico, porque é uma coisa tão forte, tão intensa, que dá quase a impressão de que vamos estender a mão e tocar num discurso. Mas ele é muito volátil e por isso eu posso ficar uns anos rondando, até que o livro se deixe um pouco seduzir, como se o próprio livro me quisesse corresponder. Então aí nesse processo, assim, quando chego ao ponto em que eu tenho a impressão de que puxei um fio, consegui agarrar alguma coisa concreta, então aí pode ser rápido. Eu posso escrever um livro em 3 meses, posso demorar 2, 3 meses, 4 meses. Ao fim de 4, assim, no fim do verão eu teria um romance novo.
o que parece muito pouco, muito pouco tempo. Poderia, se fosse uma coisa maquinal, eu poderia ter 4 romances por ano. A cada estação eu escreveria um romance. Mas porque o tempo de oficina, o meu tempo de oficina é muito obstinado e muito violento. Mas de facto ele só pode acontecer depois de um longo período dessa busca, desse amadurecimento de umas ideias, de umas impressões, das tonalidades. Eu escrevo muito em busca de uma coisa plástica, de algo que é muito plástico e é do domínio do visual. Então eu acho que estou pronto um pouco para a oficina, digamos, para a escrita efetiva, depois de eu próprio estar a ver. Mesmo que eu não saiba o que vai acontecer, mas eu preciso de estar a ver. Eu preciso de plasticamente, preciso daquela presença, preciso de poder quase encarar a personagem e um lado interior da personagem, essa intimidade quase sem palavras, porque nós não temos palavras para tudo, mas eu consigo ver. E como é que se dá a eleição dos temas que você faz para se transformar em livro? Normalmente eu vou ao encontro daquilo que me incomoda profundamente num determinado momento. Ou seja, eu acho até que há muitos temas que eu vou guardando, vou adiando, e os temas que se impõem, o tema que efetivamente eu vou trabalhar num determinado momento, é aquele que me parece tão urgente que eu não consigo mais adiar. E alguns, como no caso, por exemplo, do Filho de Mil Homens, eu naquele instante eu não estava pensando em escrever aquele livro. Não era o livro que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar num livro que ainda não trabalhei, já escrevi mais 2 depois do Filho de Mil Homens, e o livro que eu julgava que ia escrever nessa altura, eu ainda não escrevi. Tenho 40 ou 50 páginas escritas, mas eu não terminei, não achei que fosse o momento certo. E o caso do Filho de Mil Homens é muito paradigmático, porque eu estava rondando o outro livro e achando que era o momento certo para chegar àquele assunto, e subitamente percebi que a grande fratura da minha vida era outra, que a grande fratura daquela idade da minha vida era outra. E o livro foi essa lucidez. No fundo, o livro foi escrito a partir dessa lucidez de ter entendido que o que me preocupava era verdadeiramente aquilo. E é um pouco isso, é um misto de estar irritado com o querer protestar, a maior parte das vezes protestar comigo mesmo por não ter antes obviado determinadas questões, ponderado sobre determinadas questões, mas eu acho que escrevo um pouco em protesto. Não que eu queira ser panfletário, chato, ficar, sei lá, azucrinando o ouvido do leitor mas escrevo em protesto porque há nos livros uma espécie de convocação à ação. Eu acho que sinto que escrevo os meus livros para não ficar passivo. E muitas das vezes o que eu sinto nas pessoas que me leem é isso, é uma vontade de repente de agir, de fazer qualquer coisa, há uma propensão para se motivarem para alguma coisa. É por isso que você constrói essa narrativa tão diferente de livro para livro? Essa técnica, digamos assim? Sim, primeiro porque nós vamos sendo outros e eu quero muito ser outro. Eu tenho lembranças de mim, de tempos de mim em que eu não gostei tanto de mim, ou que eu não gostei nada de mim, e por isso eu escrevo um pouco em fuga também, assim, um pouco para avançar, para saber algo mais, conhecer algo mais. Para mim é fundamental que o conhecimento me leve a uma mutação e que me convença de me melhorar um pouco.
E por isso tenho muito essa impressão de que os livros são pontos de fuga, são modos de eu avançar, efetivamente. Por isso eles nunca poderiam ser o mesmo, nunca poderiam ser a mesma receita, nunca poderiam ser a mesma lógica, a mesma fórmula. Eu não quereria ser um autor de uma saga interminável que pudesse construir uma coisa mais ou menos parada no mesmo tempo, na mesma ideia, no mesmo assunto, nas mesmas personagens. A mim o que me faz correr, de facto, é essa possibilidade de sentir que de livro para livro eu estou numa época distinta. Não que os livros anteriores se debitem no sentido que desapareçam e deixem de importar, mas os livros anteriores são um património ao qual eu vou acumulando outro património. Eu tenho alguma impressão, causam-me alguma impressão estes seriados escritos que atualmente são muito na moda, não é? Que as pessoas leem 5 volumes, 6 volumes, não sei quantos volumes, das mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, sei lá, à espera das mesmas, não quero dizer nomes, mas não sei, é sempre o dragão, andar em cima dos dragões, e depois e os vampiros. É uma coisa tão parece-me, eu quando era mais novo eu adorava vampiros, e o meu grande amigo Alexandre, que é brasileiro e que eu conheci com 17, 18 anos, uma das coisas engraçadas que ele dizia quando eu conhecia, que eu perguntava, tu vais ser, ele é engenheiro informático, mas queres estudar para quê? Queres ser o quê? E ele dizia, quero ser vampiro. E eu adorava, porque achava que havia uma subversão que era importante, e eu era tão certinho que o Alexandre era muito inspirador. E claro que de todas as vezes que eu tentava ser subversivo, eu corria-me mal, não dava certo. Aí ele dava certo porque aquilo era natural dele, aquela subversão era natural. E eu não, era mais menino do coro. Você já fez música para vampiro, não, né? Nunca fiz música para vampiro, mas eu, assim, ali com 17, 18 anos... Na época que você tinha o grupo era heavy metal, dark, não é? Não, a gente fez assim uns barulhos. Vampiro faz parte desse universo. Sim, por isso é que eu gostei nessa altura. Hoje ouço Brahms. Eu hoje estou assim, de preferências velhinhas. Eu gosto de ter envelhecido nesse sentido, porque não é que é claro que eu não vou deixar nunca de ter uma nostálgica afeição pelo rock inteiro, não é? Mas depois de ter aprendido, ou depois de achar que entendo, ou que de ser capaz de usufruir de uma sinfonia do Mahler, não consigo andar para trás. Assim, é um prazer indescritível a gente de repente entender algo que é mais complexo, não é? É como de facto conseguirmos entender uma equação matemática que aos 19 anos não entendemos, e se calhar eventualmente ela está reservada para ser entendida aos 40 ou aos 50. Eu ainda tenho esperança de que aos 70 anos vou ser um mestre da ciência. Não é possível, eu não sei nada. Minha cabeça é toda não científica, é toda intuitiva. Também tenho pena disso. Eu gosto das pessoas muito concretas, que sabem sempre o que estão a dizer, que nunca esquecem a pergunta, que têm respostas articuladas, sabe? Aquelas respostas com introdução, desenvolvimento, conclusão, essas coisas assim. Há até cursos para as pessoas saberem falar assim, mas para saber falar assim é preciso pensar assim. E eu não penso assim, eu sou empático no pensamento, eu gosto de tudo. E então eu acho que tenho uma forma de pensar que é feminina, e isto é muito importante, porque isto é uma das maravilhas das mulheres. Eu não sei se vocês sabem, mas nós na verdade não temos um cérebro, temos 2,
Quando a gente vê um cérebro, assim, uma figura de um cérebro, a gente vê duas partes. Um cientista explicou-me que nós devíamos nos referir a essas duas partes como dois cérebros, que estão ligados por uma espécie de ponte. E essa ponte, nas mulheres, ela é mais espessa, ela é mais forte e tem mais neurónios. O que significa que a mulher consegue, ao pensar, ao agir, o gesto da mulher, ela consegue mais facilmente acionar duas partes do cérebro, ou partes dos dois cérebros. O que explica, por exemplo, que a mulher faça duas ou três coisas ao mesmo tempo sem fazer borrada. E o homem, normalmente, para fazer uma coisa, tem de estar absolutamente focado, senão faz borrada. Porque, de facto, a comunicação entre os dois cérebros nas mulheres é uma comunicação super potente. É como se fosse um Wi-Fi maravilhoso. Nos cérebros dos homens, essa conexão é mais pobre. E, por isso, nós precisamos de focar. E a mulher, o que é que acontece? Acaba por conseguir focar, mas consegue fazer apelo a outras valências, como, por exemplo, a emoção. E isso eu acho que eu devo ter uma ponte larga, devo ter uma ponte cheia de neurónios, talvez até só tenha neurónios na ponte. Alguns caindo ao lago do interior da minha cabeça. Mas porque eu identifico muito com isso, na maneira como penso, e mesmo na maneira como escrevo, ainda que eu tenha uma ansiedade por um conhecimento enxuto, por uma ideia enxuta, e se conhecerem alguns dos meus livros, ou se conhecerem algum livro meu, sabem que eu procuro uma frase que seja muito enxuta, assim, uma frase que pareça condensar uma verdade para sempre, como se ela pudesse ajudar-nos para sempre. E isso é uma ansiedade por um conhecimento concreto, mas depois disso eu entro no delírio poético. Eu tenho necessidade da permissão poética, da beleza poética, do encanto. E eu vejo isso como uma característica muito que é eventualmente mais feminina do que masculina. E gosto muito. Qual que é a diferença do cérebro do homem para o cérebro da mulher? É isso, da mulher é Gente, potenciado por um Wi-Fi. A primeira pergunta que eu fiz, a gente já respondeu. É? Não, eu já tinha respondido. Na verdade, você estava desatento, Afonso. Eu não ia querer envergonhá-lo. Mas você envergonhou-se sozinho. Eu não, porque uma espécie de... Não, é isso. As mulheres têm um Wi-Fi super potente, maravilhoso, e nós temos menos Wi-Fi. A gente envia as ideias assim de um lado para o outro, um pouco por carta. Fala um pouquinho para entender o jeito que você escreve, vou fazer uma pergunta inusitada. Conta para a gente como é que você está montando o seu escritório. Oba! Porque isso ilustra para a gente que gosta do seu texto o seu jeito de escrever. E a minha cabeça, que de facto não... Enfim, eu já disse, mas eu consegui finalmente um espaço para montar um gabinete. Eu gosto de chamar gabinete, ou ateliê, porque eu acho que vou fazer uns desenhos lá dentro também, e vou atrair muitos pintores amigos para fazerem desenhos para mim também. E pela primeira vez vou ter assim um espaço grande onde eu acho que nos próximos 2 anos vão caber os meus livros. Eu não sei se daqui a 2 anos continuarão a caber, mas durante 2 anos eu acho que a minha biblioteca vai caber ali, organizada nas estantes, visível, de maneira que eu possa usufruir dela. E agora, eu acabei a obra há uma semana e pouco, e as poucas pessoas que foram lá, aquilo ainda não tem os livros, ainda não tem as estantes, tem poucas coisas que eu fui carregando. As poucas pessoas ficam muito impactadas, porque eu decidi pintar tudo de verde. O teto, as paredes, tudo é verde. É um verde, assim, forte, convicto, um pouco azulado, mas de céu, não sei, tudo é verde.
mas depois as portas são salmão rosa, que eu acho muito bonito, eu gosto muito. E, e depois também tem uns armários, assim, uns contentores que também são salmão rosa igualzinho, mas depois tem uns candeeiros rosa vivo, as cortinas são vermelhas fortíssimas, os banheiros são amarelos, as cadeiras são amarelas, tenho uma mesa amarela lindíssima e tenho uma escultura gigante feita por um amigo, o João Pedro Rodrigues, que é um rosto de uma deusa grega com uns cornos imensos de madeira, a que nós chamamos de a Grécia atraiçoada. No fundo, é o pensamento grego que foi atraiçoado pelo mundo, porque a Grécia, há milénios, sonhou e propôs um mundo muito melhor. E o que você imagina colocar nas prateleiras, além dos livros? Agora, vou pôr todos assim, os objetos que eu comprei em todo o lugar do mundo, tudo assim, o Bumba Meu Boi, tudo assim que eu não tinha onde colocar, então as prateleiras têm um espaço, o livro fica meio recuado, depois tem assim um espaço e eu vou pôr todos assim os cacos, todos os santos, eu tenho muitos objetos assim, muito São Bento, muitos Cristos, eu vou pôr tudo assim, vai parecer um... Mas assim, escrever mesmo, onde vai ser lá? Você sabe que um dos problemas, eu tenho um problema grave em escrever na minha casa, porque a minha casa também é um pouco assim. Também tem cortina amarela, o sofá é vermelho, também é tudo assim. E eu sou muito integralmente de preto só porque eu quero ficar mais magro. Não é porque eu gosto de outras cores. E muitas das vezes o que acontece na minha casa é que ela tem tanta informação que eu sinto que estou no meio de uma multidão gritando, assim, é gente. E depois tudo me lembra de pessoas, porque muitas coisas são oferta, a maior parte das coisas são presentes que eu ganho, coisas que as pessoas trazem. E depois quem vai à minha casa fica tão impressionado com a capacidade que eu tenho de ter objetos, que quando volta traz um objeto. Porque as pessoas pensam que eu consigo arrumar tudo o que elas não conseguem arrumar em casa. Então pensam assim, eu tenho essa Nossa Senhora com a cabeça partida, eu não sei onde colocar, você vai gostar disso. E a verdade é que eu gosto. E muitas das vezes quando eu começo a escrever, eu preciso sair dali. Eu fico, as pessoas todas estão falando comigo, tudo aquilo é uma conversa, é um diálogo, e então eu saio. E depois é muito comum que eu vá escrever para um lugar que não tenha nada, que eu acho que eu às vezes até entro, até dá pena. Não tem um objeto, não tem uma cortina amarela, não tem um nada, assim, tudo tipo hotel, tudo vazio. E às vezes é onde eu escrevo melhor, porque sinto uma solidão profunda e só o livro faz companhia. Então, quem é que vai ficar lá no seu escritório? Eu fiz um gabinete fechado, assim, tem uma parte grande onde estarão os livros todos e depois tem um gabinete assim ao fundo, que não deixa de ser verde, não deixa de ter as cortinas vermelhas, é tudo igual, mas eventualmente vai ter menos objetos, vai ter assim vai ter mais mesa, cadeira e eu acho que vou ser feliz ali. Fala um pouquinho da relação sua com o Brasil. Você vem aqui há muitos anos, não é? Agora mesmo alguém perguntou quantas vezes eu vim ao Brasil. Eu estava fazendo uma conta e não consigo ter a certeza, mas eu vim seguramente entre 25 a 30 vezes. Mas a primeira vez aos 17, foi isso? Não, quisera eu. Não, eu só tive dinheiro para viajar ao Brasil com 29, 30 anos. Aos 29 comecei juntando e creio que aos 30 anos eu comprei a passagem. Cheguei aqui, eu já devia ter 30 anos. E de facto foi, para mim, era muito urgente vir ao Brasil. A mitologia brasileira, assim, na minha cabeça, o Brasil era um mito profundo, porque ele entrava na minha vida através de uma larga cultura, de muita música, de filmes, de telenovelas,
de muitos livros, e era para mim era uma ansiedade, era uma necessidade, eu tinha uma necessidade muito grande de vir ver o Brasil. E então, quando eu comecei a trabalhar tarde, eu estudei até tarde. O primeiro salário que eu consegui ter, eu teria 27, 28 anos, e não chegava, era um salário miserável, que não dava para nada. E eu fui juntando, e quando fiz 30 anos eu consegui comprar uma passagem, e eu fui passar um mês à casa de uma família amiga, a família desse meu amigo cujos pais depois foram viver para Portugal, da família do Alexandre, e eu fiquei na Ilha da Conceição, em Niterói. Tenho uma saudade da Ilha da Conceição, não imagino. Saudade de estar ali, as pessoas morreram, os avós do Alexandre já morreram. Dá uma saudade daquele lugar. Eu saí foi a primeira experiência que eu tive de ter estado num lugar e sair com a impressão de que tinha mudado de infância. Sabe assim, aquela impressão de que alguma coisa, embora tenha acontecido quando eu fiz 30 anos, alguma coisa ali foi tão intenso, foi tão profundo, fez uma inscrição tão profunda em mim, que de alguma forma implicou com a minha infância, implicou com todo o meu tempo e com toda a minha identidade. E então todos os anos eu vim ao Brasil. E quais os lugares do Brasil que você conhece hoje? Eu conheço praticamente todas as capitais. Conheço muito pouco fora das capitais, assim, nunca conheço o Araxá, que achei lindo, cidade muito bonita. Conheci Ouro Preto, Diamantina. Conheci há dias, estive em Belém do Pará e fui a Castanhal, terra de uma amiga chamada Ira Cerqueira. E depois tenho um pouco pena disso, de não ver o Brasil interior, de não ver o Brasil fora do agitado das grandes cidades, não é? Porque tem de ser diferente. Eu, por exemplo, uma das coisas que mais me fascina na cultura brasileira tem que ver com o universo da roça, o universo rural, a coisa do sítio, da chácara, essas coisas assim, do sítio do pica-pau amarelo, a cuca, o saci. Eu não, assim, em São Paulo não tem cuca. E isso foi muito, há um lado fantasista, não é? Que é muito inspirador. Por exemplo, um dos filmes brasileiros que eu mais adorei foi um filme até recente, deve ter talvez 10 anos, não sei, do Matheus Nastergaile, chamado A Festa da Menina Morta, que é um filme assim passado no meio de uma espécie de mato, com uma gente muito interior, e isso impressiona-me muito. Por isso eu gostava um dia de ter tempo de estar no Brasil o suficiente para me perder um pouco, para ir ver assim, ir ver Itaquaquecetuba. Alguém aqui já foi a Itaquaquecetuba? Vocês todos foram? Uau! Itaquaquecetuba. Alguém sabe falar isso aí? É isso que eu estou dizendo? Você mora em Itaquaquecetuba? Uau! Você ficou 6 anos decorando isso também, né? Para chegar aqui hoje e falar isso, né? Nem com essa, né? Eu uma vez passei de carro, eu não conseguia acreditar, a placa era imensa. É uma coisa imensa para ter toda aquela palavra, né? E a gente precisava quase de parar o carro para ler tudo aquilo. Mas eu não faço ideia do que tem lá. É? Ô Walter, qual que é a importância do Capitão Gay na sua vida? Capitão quem? Capitão Gay. Quando éramos... Eu comentei muito isso. Quando eu era criança, passava o Jô Soares na televisão nacional portuguesa. E nós víamos o Jô Soares religiosamente.
E era fundamental, porque a televisão portuguesa era toda muito cinzenta, ela era muito conservadora, vinha de uma ditadura, e nós só víamos coisas muito certinhas, todos os intelectuais eram muito austeros, havia uma ideia de que saber algo tinha de ser antipático, tinha de ser triste, profundo, infeliz e antipático. E o humor português era miserável, dava pena. A gente assistia aos programas de humor portugueses com uma moeda na mão para dar esmola. E os programas do Jô, eles foram muito inovadores. A gente via o programa do Jô, como víamos algumas novelas, mas víamos o Jô Soares, e ele era assim uma espécie de pessoa louca, completamente louca para os padrões portugueses, que nos fazia rir como se nós tivéssemos de rir debaixo do cobertor, assim, como se tivéssemos de rir em segredo, porque era tudo tão fora do senso comum, do decoro comum. E então eu não gostava tanto do Capitão Gay, eu gostava da boa Francineide. Primeiro aquela roupa decotada, tudo mostrando as mamas do Jô Soares, que ele tinha mamas grandes. E ele agarrava na mãe dele, que era uma senhora velhinha, pequenina, e ele agarrava assim, pensar que eu saí de dentro dela. E a gente repetia muito, era muito, como é que, é só uma piada, uma graça que, enfim, talvez nem seja mais engraçada do que outras, mas a importância tem que ver com o conservadorismo do país e a pedrada no charco que aquele programa era. E logo depois, um tempo depois do Jô Soares ser visto em Portugal, há um comediante português chamado Hermano José, que depois leva o humor português a outro patamar, muito arrojado também, mas ele talvez nunca pudesse ser o comediante que é sem o Jô Soares. E de alguma forma, pelo menos àquela época, o país não seria o que foi sem o Jô Soares e sem a cultura brasileira influindo. E por isso, e depois tem uma nostalgia profunda, porque esse era o meu tempo de infância e por isso era o tempo em que a família estava junta, em que o meu pai estava vivo e nós víamos o programa em conjunto e as coisas tinham assim uma sensação de uma certa completude. E eu um dia pude estar a Biblioteca Azul, o Mauro Soares, o Mauro Palermo conseguiu que eu fosse entrevistado pelo Jô Soares. E eu precisei muito de dizer ao Jô Soares isso, que ele simbolizava, ele cria, para mim, é uma figura muito paterna e cria um pouco a impressão de que a minha família está inteira ainda. Vamos fazer perguntas, gente, um pouquinho? E do pessoal do pessoal do SESC, eu peço ajuda, por favor. Muito obrigado. Ali, ó, primeira pergunta. Ali à esquerda. Ali. Segunda pergunta. Levanta a mão para a gente já marcar. Desculpe. Aí, nossa, tá bom. É você. Você. Então, vamos marcar 2, 3, 4 e 5 do lado esquerdo, beleza? Vocês guardam os números aí. Você não viu ninguém daquele lado. A gente volta aí. E lá em cima, olha lá em cima aquela senhora. Nossa, ela vai até cair. Fica aí, cai não. 5 perguntas, a gente faz outra rodada, beleza? Eu vou lembrar de você. Só para você não se julgar daí de cima. Isso que eu estou pensando. Boa noite, como é que você chama? Eu sou a Laura. Inclusive, eu sou do interior. Seja muito bem-vindo no interior de São Paulo. Obrigado, Laura. A minha pergunta é muito a relação do grotesco que você tem nos livros. Porque eu não sei para as outras pessoas, mas para mim é muito perceptível que você é uma pessoa muito doce. E eu queria, na verdade, ouvir de você qual é a sua relação com o grotesco quando você põe ele nos livros. Porque eu percebo que ele, pelo menos na minha interpretação, ele parece ser sempre uma chave pro fim. Assim. Eu sou, como dizer,
Eu acho que fui muito preparado para ser um menino exemplar no sentido do comportamento. E por vezes, quando somos demasiado protegidos, ficamos, impressionam-nos e magoam-nos particularmente as coisas que são extremas. E eu, desde muito cedo, não conseguia ignorar essas coisas extremas. Por exemplo, foi sempre muito difícil para mim ignorar que alguém esteja doente, alguém na família, algum amigo. Eu fico muito impaciente se sinto que alguém que me é próximo está necessitando de alguma coisa. Não consigo ignorar, não consigo. É muito comum encontrar nas outras pessoas, inclusive nas pessoas de quem eu gosto, um mecanismo qualquer em que, pronto, naquele instante preocupam-se com a pessoa, mas depois bateu a porta, fechou, foi e já consegue ir no concerto, já consegue rir. E eu não tenho muito isso. Há assim uma dimensão em mim, há uma condição qualquer que me faz assimilar um pouco a dor da outra pessoa e fico cozinhando aquilo. E no lado de lá de toda a preparação que fizeram para que eu fosse um bom menino, estão os maus meninos e estão as coisas terríveis. E por isso é isso que me impressiona. No fundo, era isso que eu gostaria, em última análise, de compor no mundo, era erradicar o grotesco, erradicar a possibilidade a capacidade que nós temos de sermos profundamente cruéis. E por isso há uma espécie de fascínio, que é um fascínio, não sei se terapêutico. A verdade é que eu, desde os meus 16, 17 anos, os autores que mais causam impressão em mim são autores muito fortes, muito violentos, e devo admitir que não tenho muita paciência para livros que sejam amenos. Não tenho paciência para obras que sejam só decorativas, porque para mim aquilo que eu vejo na realidade é tão duro, é tão agreste, violento, é tão desumano, que eu não vejo veracidade em coisas amenas, em coisas decorativas. E então eu preciso disso, preciso talvez até para sentir que caminho caminho numa progressão para me melhorar e para me testar. Talvez até por isso eu me coloco à prova, aproximando-me de coisas ou disponibilizando-me para estar ao lado das pessoas quando elas estão pior. Pergunta número 2. Desculpe, eu peço que as pessoas lembrem. Já está aí? Aqui. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Walter. Eu me chamo Maria Júlia. Maria Júlia. Quando você escreveu Filho de Mil Homens, você faz essa reflexão sobre a paternidade, e eu queria entender como é que é a sua visão desse novo pai, desse homem, né, contemporâneo, né? Quando é que nasce esse pai? Pois eu gostava, eu sinto que em algum ponto nasceu, em algum ponto existe. Há pais admiráveis, sem medo de serem demasiadamente ligados aos filhos, cuidando, obviamente sem sufocar, mas amando frontalmente, tocando no filho, mexendo, dirigindo, acompanhando. Eu tenho alguma pena que, por exemplo, uma das conquistas mais brilhantes da contemporaneidade tem que ver com a igualdade de género, a luta pela igualdade de género. Mas tenho pena que muito do que possa estar a acontecer e possa estar a ser feito esteja ao mesmo tempo produzindo outros preconceitos. E um dos preconceitos que eu acho que se está a levantar tem que ver exatamente com o que eu dizia há bocado, com uma espécie de recusa da condição feminina por parte dos homens. É como se, em resposta a um feminismo urgente, e que eu compreendo que tenha de ser urgente, os homens estejam a adotar um machismo crescente. E gera-se um impasse, não é? Porque, por um lado, as mulheres são mais autónomas e é essencial que sejam, e, por outro, os homens parece que se tornam cada vez mais másculos.
Eu não sei como é que está a situação no Brasil, mas, por exemplo, em Portugal, uma das questões mais prementes atualmente é a violência dos meninos sobre as meninas em tempo de escola. E uma das coisas que está a acontecer é que, por exemplo, os meninos não aceitam namorar com as meninas se não controlarem a conta do Facebook delas, se não controlarem o Instagram. E as meninas, a percentagem, eu creio que é mais ou menos de 4 em 10. 4 meninas em 10 já foram agredidas fisicamente pelos namorados. Eu estou a falar de idades entre os 14 e os 19, 20 anos. E eu não sei como resolver isto, porque efetivamente é preciso acentuar o papel da mulher, é preciso de uma vez por todas libertar o papel da mulher, mas se em resposta houver uma espécie de robustecimento do traço masculino, as coisas vão ser terríveis, porque parece que de um lado vão ter de viver numa ilha, vão viver as mulheres, na outra ilha vão viver os homens, e as coisas não se resolverão nunca mais. Por isso eu tenho alguma pena que a contemporaneidade não esteja a fornecer pistas muito claras para os papéis do homem e da mulher de uma forma harmonizada, de uma forma equilibrada. Por isso não sei, mas eu espero que outros homens tenham menos medo de ser maricas. 3. Oi. Onde você está? Aqui. Boa noite, como é que você chama? Oi, meu nome é Bianca, e em algumas obras suas você cita a sua própria vida, assim, por exemplo, no Nosso Reino, ele cita o menino cita que tem parentes que moram fora e você tem parentes que moram na França, o Filho de Mil Homens e a sua relação com o Crisóstomo, a desumanização e o fato do seu irmão. E eu queria entender se é você que se coloca na história dos personagens ou se são os personagens que se colocam na sua vida. E aí uma pergunta mais pessoal, mas que tem a ver com isso. O seu cachorro, o Crisóstomo, ele veio antes ou depois do Filho de Mil Homens? Obrigada. O cachorro veio depois. O cachorro foi... Eu acho que eu disse isto em alguns momentos. Eu fiquei com uma relação tão forte com a personagem do Crisóstomo, senti tanta necessidade da companhia daquele Crisóstomo, ele foi tão importante para eu me apaziguar com tanta coisa na vida, que eu não queria que ele fosse uma personagem, eu não queria que ele acabasse, não queria que o livro acabasse, eu queria saber mais sobre ele, queria que o Crisóstomo fosse mais presente. Então eu inventei aquele cachorro, porque ele é lindo, é generoso, a gente grita com ele, ele só ama de volta, não sabe fazer valer os seus direitos. Os caninos, né? Não tem instrução para se defender. É uma coisa. Às vezes eu sinto pena dele. Às vezes eu falo e digo assim: Crisóstomo, a avó é a minha mãe é a avó dele. Eu sou tio, ninguém é pai, mas eu sou tio dele e a minha mãe é a avó. E a minha mãe às vezes protesta, dizendo assim: Crisóstomo, a avó está a gritar contigo, mas não está certa, grita de volta, faz qualquer coisa, não tenhas medo, não te escondas, tens de encarar a avó, porque senão ela não te dá espaço. A minha mãe às vezes, por exemplo, passa, o Crisóstomo está sempre na casa dela, e ela passa um pano no chão da sala que tem uma tijoleira, e para o Crisóstomo não andar em cima, ela põe o Crisóstomo, manda o Crisóstomo lá para fora e fecha a porta, e põe na varanda, e ele vai passear, mas há um momento em que ele quer entrar e ele fica muito desolado. Ele fica colado ao vidro, desolado, assim, uma coisa, parece que foi morto numa das vidas, assim, fica olhando, deixem-me entrar. Porque na cabeça dele, eu acho que ele sente um abandono eterno, ele acha que não vai haver uma recuperação, que aquilo não vai passar, que ele vai ser abandonado para sempre. E eu entristece-me isso, acho que a minha mãe devia lavar o chão, fazer o que ela quisesse, mas devia de pôr o Crisóstomo num sítio que ele não se sinta rejeitado, levá-lo para um quarto,
deixá-lo, pô-lo numa cama, qualquer coisa que ele não tenha essa sensação de rejeição. Pronto, isto também já não tinha nada a ver com a sua pergunta, mas já falei. Depois, eu tenho muitas saudades dele também. São sempre as personagens que usurpam a minha vida. Eu não tenho nunca a intenção de usar expressamente a factualidade da minha vida dos meus livros. Eu quero fazer ficção, quero projetar a vida dos outros, quero imaginar a vida dos outros e de repente, de vez em quando, há personagens cujas vidas parecem coincidir com a minha também. É quase como ler um livro que nós não escrevemos, não é? De repente há uma passagem ou há toda uma personagem que parece que foi feita para nós, que parece que parece que vem direta da nossa vida para dentro daquela ficção. Ao escrever é um pouco assim, subitamente o livro, eu encontro no livro alguém que vem da minha vida, mas nunca é a minha intenção. E a maior parte das vezes procuro resistir, não entrego fácil, porque não queria exatamente que os livros fossem diários meus. Hei de escrever algo diarístico. Creio que gostaria de escrever algo diarístico, mas não exatamente os meus romances. 4, 5 agora, né? Ali, ó, lado da Oi, esquerda. eu. Boa noite, meu nome é Mônica. Sou eu mesma? Eu ainda não vi, eu não estou vendo onde está. Sou eu. Sim, é você. Que quase me joguei Tá bom. aí. Boa Lá noite, em cima, lá em cima. Aqui. Fique bem sentada. Tá bom, pode deixar. Não vou levantar. Meu nome é Mônica Paz de Barros, eu sou escritora também. E eu editei meu primeiro livro ano passado. Achei ele fantástico, mas depois do que você disse, eu acho que eu vou rever os meus Que idade conceitos, é que porque ele você deve ser tem? muito ruim. Oi? Que idade é que você tem? Eu tenho 49. Já pode. Como é o primeiro, eu não tenho certeza. Mas eu Não, trouxe já um, eu pode. quero te dar. Eu não estou vendo ela não, mas deve ter 23, ela mentiu. Sim, ela parece mais nova. obrigada. Daqui parece mais nova. Oi? Parece muito mais nova. Que ótimo, muito obrigada. Enfim, a minha pergunta é um pouco sobre construção de personagens também. Você já respondeu parte dela na pergunta anterior. Mas quando você disse, e me chamou a atenção, que você escreve sobre temas que... Você quer escrever sobre coisas que te incomodam, temas que para você não são fáceis de lidar. E aí, como entram os personagens? Em quem você pensa primeiro? Porque o tema, é aquele tema, e aí você insere as pessoas que você conhece no seu mundo como um exemplo, ou você cria. Quem nasce primeiro? Eu não sei se a pergunta poderia ser essa. Sim, primeiro surge o tema. Primeiro é essa impressão acerca de alguma coisa que de facto me parece desajustada e eu não encontro resposta, solução, não encontro paz. E depois paulatinamente eu vou encontrando, eu vou entendendo que talvez seja indicada no fundo a abordagem dessa história com um senhor, uma senhora, ou um menino, uma menina. Por exemplo, o caso da desumanização, eu sempre soube que havia de ser uma mulher, e porque eu acho a Islândia feminina, acho que o desafio que ali está colocado é um desafio de gestação. É como se a ilha ainda estivesse parindo as suas partes, e por isso, para mim, o livro tinha de ser contado por uma mulher. A primeira versão que eu escrevi do livro era completamente diferente. Era a narração de uma mulher adulta, com 20 e tal anos, grávida. E por isso era o início da desumanização, o arranque da desumanização. Era uma mãe, era a história de uma mãe que ia ter uma filha. E essa filha seria a Aldora. E por isso eu sabia que o enfoque seria entre estas duas personagens. E eu creio que a primeira, a segunda versão, a história era essa. E havia uma personagem
nessa versão havia uma personagem que nunca mais entrou no livro e da qual eu gosto muito e que eu estou guardando para outro livro. Por isso acontece inclusive isso, assim, de haver, há uma figura de um homem que eu achava magnífico e não sei porquê depois deixei de lado essa figura, achei que estaria criando demasiadas personagens bizarras num só livro e precisei de deixar essa figura esquisita para outra coisa. E depois é que eu encontrei essa versão em que a narração precisava de ser feita pela própria Aldora, e por isso não por uma mulher adulta, mas por uma menina passando para a idade, para a puberdade, e ela no fundo chega depois de eu ter decidido que queria estudar a solidão, que queria estudar a condição feminina, que queria estudar a fisicalidade feminina, o corpo da mulher, usar o corpo da mulher como tópico. É como se o corpo da mulher fosse verdadeiramente a personagem. Agora, se a mulher é mais nova ou mais velha, isso já era uma coisa posterior. Mas a personagem que verdadeiramente me interessava tem que ver com essa dimensão da fisicalidade feminina. E as coisas acontecem assim. Obrigada. Agora aqui embaixo, lado esquerdo lá. Um minutinho. O microfone não chega lá não, gente? Por favor. Alguém está passando Aquela ali, ó, aquela moça ali, ó. Acho que vai ser lá embaixo, não? Tem outra pessoa com Tem microfone? Não estou Eu sabendo. acho que eu sou a última aqui de cima, não sei. Aonde? É. Está alguém falando? Não vejo quem. Aqui. É ali, ó. Eu. Ah, é você? Ah, lá em cima Não estou te também. devendo duas, eu hein? tô aqui, bem exprimida, Lá em mas cima, eu tô lá em aqui. cima. Tá. Boa noite, como é que você chama? Mariana. Pode perguntar, Mariana. Eu estava aqui pensando, nem sei se a minha pergunta é muito besta, mas o primeiro livro que eu li, seu, foi O Filho de Mil Homens, e eu tive a impressão, durante a leitura, muito, além da sua doçura e a parte muito poética, algo de realismo fantástico, do Gabriel Garcia Marques. Eu conversei muito com a minha amiga que está aqui comigo hoje e falei, você também achou isso? E ela teve a mesma impressão que eu, porque tem umas partes do livro que são muito improváveis e fantasiosas. E queria saber se existe mesmo alguma relação com Gabriel Garcia Marques, ou alguma, sei lá, algum fato nele ou dos livros dele que te influenciou, ou algo assim. Não sei se isso já é uma abertura para você falar de pessoas que te influenciam também. Sim. Obrigada. Eu julgo que o Garcia Marques terá chegado por outros autores à minha vida, digamos. É claro que eu li Garcia Marques, é claro que eu gosto muito, mas eu tenho mais que ver, eu sou mais ligado, por exemplo, com o surrealismo. E então eu acho que o que acontece nos meus livros, na minha cabeça pelo menos, é mais uma permissão surrealista, em que eu preciso de criar uma abertura de uma improbabilidade absoluta. Então, se você reparar, em quase todos os meus livros eu uso os sonhos, porque eu quero que as pessoas possam, eu quero dizer coisas que não são possíveis, que são absolutamente impossíveis, não vão acontecer a ninguém, mas nos sonhos tudo pode. E o onirismo é um tópico profundamente surrealista. Os surrealistas exploraram o onirismo até à extremidade, não é? O Garcia Marques enfim, contagia tudo. Inclusive os surrealistas contemporâneos, as pessoas que possam gostar de surrealismo e que estejam produzindo hoje ainda. E eu creio que muitas das coisas terão chegado por um Saramago, por exemplo, que eu li, de quem eu gosto muito, e por outros autores. Mas, por exemplo, na literatura, por exemplo, latino-americana, de raiz hispânica, de expressão castelhana, eu gosto muito, por exemplo, do Olivério Girondo, que é um autor... há um livro dele agora editado, ele estava muito mal editado no Brasil, creio que não havia nada, e agora há uma coisa chamada 12 poemas para ler no ônibus. Eu não lembro a editora, mas creio que é uma editora fácil de encontrar nas livrarias. E o Olivério Girondo já é mágico. Já é um autor que vem do século XIX e já é
profundamente estranho, tudo é absurdo. E eu tenho mais que ver, não sei, assim, na minha cabeça, conscientemente, eu tenho mais que ver com esses autores que permitem o absurdo, como, por exemplo, o Kafka também. E depois estas coisas exuberantes, um Guimarães Rosa. A gente, quando lê Guimarães Rosa ou quando lê Manuel de Barros, a realidade e a fantasia vão toda, é tudo uma coisa só, assim, não tem mais como... Quando o Manuel de Barros diz que o passarinho quer cabeça de Bernardo para fazer ninho, e Bernardo deixa, gosta, e fica andando no meio das árvores com o passarinho, chocando o ovo na cabeça dele. Quer dizer, provavelmente não, mas quem é que fica importado? Quem é que fica importado com o facto disto ser uma mentira? Não é? É tão mais bonito do que a maior parte da verdade. Eu gosto assim. Gosto. Vou fazer as duas últimas Aqui. perguntas, então, gente, para a gente passar para os autógrafos. O Rafael, você trombou aí, né? Aqui. Onde? Oi. Pode falar, boa noite. Oi, Walter, boa noite. Oi, olá. Meu nome é Nívia. E enquanto eu leio os seus livros, e geralmente eu faço isso no ônibus, eu não tenho vergonha nenhuma de dar uma paradinha e chorar, porque suas palavras me doem, né? Não, e acho que sofrimento às vezes é necessário. Também não gosto de obras decorativas, como você estava falando. E isso acontece diante, obviamente, do sofrimento das suas personagens e principalmente das personagens femininas, né? O Apocalipse dos Trabalhadores, a desumanização, a Hermesinda, coitada. Eu queria saber, primeiramente, se escrever tudo isso também te dói, assim como dói na gente Claro, que está lendo. claro que sim. E queria saber se esse sofrimento feminino é parte do seu cérebro feminino, como você estava explicando aqui para a gente, ou se há uma denúncia. Queria saber de você Sim, sobre tem muito isso. de denúncia, aquilo que eu dizia, que escrevo um pouco em protesto, não é? Mas eu choro e rio a escrever os livros. Eu posso dizer que em algumas passagens que eu achei cómicas, eu suspendi a escrita porque desatei a rir e eu esqueci da anedota, esqueci da piada. Eu ri antes de escrever e depois é tão frustrante, porque eu penso, mas como era mesmo a formulação? Quer dizer, eu entendo que me ri de alguma coisa que me provocou uma graça, mas no momento, você sabe que quando conta uma anedota, ou conta a anedota exatamente como ela é, ou ela não vai funcionar, não é? E por isso é que só algumas pessoas sabem contar anedotas. E eu às vezes tenho isso, assim, é uma expressão que surge muito, muito cómica, e eu rio, e eu perco a expressão cómica, e o livro volta a ser uma desgraça. E o contrário é a mesma coisa. Há longos períodos em que as personagens, ou que acontece alguma coisa, nem precisa ser triste, mas que acontece alguma coisa mais terna na vida das personagens, e eu comovo-me. E às vezes também perco as frases. Também perco a expressão específica que me comoveu. É frustrante, porque eu não tenho no que me apoiar, porque é uma coisa que só foi uma epifania só na cabeça, só no pensamento, e por isso eu não tenho como perguntar à pessoa do lado como é que foi que disse. E é muito frustrante, porque por vezes essa comoção, se ela for demasiada, ela fica toda com o livro, ela prejudica o livro, porque ela rouba tudo, ela cria um véu que obscurece a expressão. Eu fico sem o livro. A última pergunta, do lado esquerdo ali. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, eu sou a Thaís. Eu honestamente acho que as perguntas já meio que foram se respondendo, mas para confirmar eu queria saber se algum dos seus personagens foi especialmente difícil de ser construído, ou se você criou um vínculo afetivo com algum deles em específico. Queria saber o que você está lendo agora e queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com Saramago. Tá bem, eu estou a ler um livro... Mais uma hora aí, né? Eu vou tentar ser breve.
Eu estou a ler um livro do Leandro Carnal, comprei no outro dia no avião. Os livros que eu trouxe para ler no avião acabaram e eu fiquei sem. Comprei na loja, consegui encontrar um livro do Leandro Carnal, que eu vou querer dizer o título e não vou conseguir dizer outra vez, chamado Culpa e Perdão, Pecado e Perdão. É assim, é brilhante o livro, inclusive, mas o título eu não consegui fixar ainda. Depois, o Saramago foi alguém que eu não conhecia até ganhar o prémio. Eu conheci o Saramago no dia em que ganhei o prémio Saramago. Virou um amigo, embora distante. O Saramago não era uma pessoa de ficar muito procurando, buscando, marcando presença. Era uma pessoa que vivia na sua ilha, com a sua maravilhosa mulher, e por isso, de vez em quando, eu tinha alguma notícia dele. Foi sempre muito, muito generoso comigo, foi sempre muito atento comigo, leu sempre os meus livros, a partir daí, leu sempre os meus livros e deu sempre um feedback espantoso, que eu sempre lhe agradeci. Deu-me alguns conselhos que eu levei muito a sério. Um deles, que não escrevesse em muitos jornais, que não aceitasse escrever, fazer colunas, matérias, que não ficasse deslumbrado com os convites para participar em todas as publicações e mais algumas, porque isso ia criar uma distração na construção dos romances, e por isso é que até hoje eu escrevo apenas uma coluna cada 15 dias num pequeno jornal em Portugal. E depois eu fiquei muito ligado ao Crisóstomo. Acho que de todas as minhas personagens é uma das que eu gostaria que efetivamente existisse, eu gostaria de conhecer, como gostaria de conhecer a menina Matsu dos Homens Imprudentemente Poéticos. Outras personagens poderia conhecer, como a Maria da Graça do Apocalipse, ou o Sr. Silva, mas, por exemplo, o Baltasar Serapião foi talvez a figura mais detestável que eu inventei e a que me causou mais desafios éticos, porque se vocês conhecerem o livro ou se lerem o livro, vão ver que o livro é todo ele uma maldade. Ele só discursa sobre a maldade, ele só ostenta a maldade. E a minha dúvida no momento da escrita era se alguém poderia ler aquilo como uma tese favorecendo a maldade. E eu achei que, se fosse bem maldoso, as pessoas poderiam entender o grotesco e poderiam entender a estupidez daquele pensamento. Mas, em muitas das vezes, isso agrediu-me. O escrever aqueles pensamentos, o escrever inventar o grotesco daquela personagem foi muito agressivo para mim. E talvez tenha sido o livro do qual eu precisei mais depressa de me afastar. Precisei urgentemente de despoluir a minha cabeça do terrível daquele homem, que é exatamente um livro sobre a condição feminina e o terrível da história das mulheres neste mundo que os homens julgam ser seu. Gente, eu queria convidá-los amanhã no Sesc 24 de maio. Acontece sempre um papo com a Eliane Brum. A Eliane está morando em Altamira já tem 1 ano. E ela vai falar sobre esse percurso de trabalho na Amazônia. Depois, no dia 26, sempre um papo também no Sesc 24 de maio com o Gonçalo Tavares. Eu queria pedir... Qualquer coisa que eu perguntar, você vai responder outra coisa, né? Então, você encerra, por favor, do jeito que você quiser. Difícil assim, sem pergunta, sem ter de obedecer. Eu posso perguntar. Que estranho. Eu vou ficar. Eu quero dizer. Então eu vou dizer uma coisa. Eu vou ficar 2 dias largado em São Paulo comprando livros. E vocês não imaginam o quanto eu esperei por isso. Porque, por algum motivo, a minha agenda não tem permitido que eu fique mais um dia, que fique verdadeiramente assim. Quando eu digo que vou ficar mais um dia, então tem mais um compromisso. Tem mais 4 compromissos e meio. Se eu digo que vou ter mais 2 dias, vem mais 10 compromissos. Então,
eu vou sempre dizendo um tempo. Aliás, o Afonso viu hoje o tempo, não é? O tempo. Eu falei com o Afonso, combinei com ele. Eu preciso de ir, mas estou com a questão das enxaquecas. Eu preciso ter sempre um tempo para parar. Eu tenho sempre de ter um tempo ali de tarde para ficar quieto, para parar. E depois não dá, não para, não dá 5 minutos às vezes. E ao fim estes últimos 8 anos, é a primeira vez que eu vou ficar 2 dias largado em São Paulo. Vou dar o hotel que ele está, tudo direitinho para vocês. Só, telefone, celular passa agora, daqui a pouquinho. Vai dar para eu ir na ópera, vou ver exposições, vou comprar livros de poesia, vou comer pão de queijo, beber água de coco. Só assim coisas que são verdadeiramente o que eu não tenho lá, que são as coisas do Brasil que eu amo. E por isso, se vocês andarem na rua, eu vou andando na rua também. Falam? O Afonso... Como? Eu não posso responder a isso. Está perguntando se o pão de queijo de São Paulo é melhor que o de Araxá. O que é que vocês acham? Eu vou dizer sinceramente, eu até estou de dieta e não estou comendo doces nem nada, mas pão de queijo não pode fazer parte de dieta, tem de estar incluído sempre. E em Araxá, Minas Gerais, eles tinham um pão de queijo no grande hotel de Araxá, para além de terem fantasmas, eles têm pão de queijo. E o pão de queijo é divino. E eu disse, sinceramente, disse ao Afonso, a gente come pão de queijo em São Paulo e acha maravilhoso, mas a gente come pão de queijo em Minas Gerais e percebe que o pão de queijo em São Paulo é muito pior. Mas afora os barulhos dentro do quarto, né? Hã? Afora os barulhos dentro do quarto. Depois, o Afonso conseguiu uma coisa que foi... Eu fiquei dormindo na suíte presidencial do grande hotel de Araxá, criada por Getúlio Vargas, toda fantasmática, assustadora, imensa, quartos, 2 quartos, 4 salas... 2 banheiros, um banheiro de mármore veneziano, Carrara, verde, incrível, cortinas brancas, assim, caindo de espaços e não sei o quê, luzes que não apagam, os tetos imensos. E eu dormi 2 noites. E a primeira noite eu dormi e pensei, e comecei ouvindo, por volta das 11, 11h30, meia-noite, até à 1 da manhã, comecei a ouvir os vizinhos da parte de cima arrastando os móveis. E eu pensei, gente estranha, vem para um hotel redecorar o quarto. E eu pensei, deve ser... E depois, como aquilo era umas horas, assim, foi 1h30 de ruído, móveis grandes, pesados, aquela coisa, parecia trens passando. E eu pensei, bem, deve ser uma suíte do tamanho da minha, com várias salas, com muitas coisas, e as pessoas estão redecorando aquilo. E eu dormi como um santo, calmo, eu não faço confusão com barulho, eu durmo com barulho, eu durmo com qualquer coisa. Então eu dormi, e eu de manhã acordei, encontrei o Afonso disse, eu vou mostrar para você a construção das coisas para o Fli Araxá, e é tudo ali ao lado do hotel. E a gente saiu do hotel. E eu tinha chegado à noite, por isso eu não tinha visto bem o hotel. E a gente saiu do hotel e eu olhei para o hotel para onde estava e a gente comentou e disse, o seu quarto é aquele lá, vê aquela varanda. E eu disse assim, aquela varanda é minha. E a outra varanda é minha, a outra também, as janelas todas por lá fora, é tudo meu. Uma coisa imensa, tudo meu. E depois eu olhei e percebi, mas... eu não tenho vizinho de cima. Não tem ninguém, a suíte presidencial não tem ninguém em cima. Não tem vizinho. E o quarto onde eu estava, que era efetivamente o quarto do presidente, ele é bem na frente, por isso as pessoas que existem no hotel, elas estão
a muitos metros de mim. Elas estão a 4 salas, quartos, banheiros depois de mim, depois de um corredor. Por isso, eu, para ouvir alguém, para ouvir algum ruído do hotel, tinha de ser uma bomba a cair, tinha de ser uma coisa astronómica para se chegar. Tanto que eu à meia-noite, eu punha música tocando, porque não tinha ninguém. E eu não entendi logo. Eu pensei assim, bem, deve ser alguma coisa, eu não devo ter entendido, quer dizer, eu sei que ouvi, mas não devo ter entendido o que eu ouvi. Na segunda noite, que foi de ontem para hoje, eu deitei e os vizinhos de cima começaram a arrastar os móveis. E posso-lhe jurar que eram móveis a serem arrastados no andar de cima, em cima da minha cabeça, onde não havia rigorosamente ninguém. Mas um ruído perfeito, perfeitamente inteligível, uma coisa que não tem dúvidas de ser assim, mesa gigante arrastando de um lado para o outro. Adorei.